Olá, eu sou Bianca E eu sou o Júnior. e junto nós somos o Empreender em Casal é possível. Você se conhece o suficiente para entender o seu parceiro? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque existe uma coisa chamada efeito reflexo. E se tem alguma coisa no seu parceiro que você não entende muito bem, saiba que a resposta para isso pode estar em você mesmo. Então a gente chama isso de efeito reflexo. O que acontece com o seu parceiro muitas vezes é reflexo daquilo que você faz e os comportamentos dele estão ligados diretamente a você. Agora eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu com a gente que vai explicar melhor pra vocês esse efeito reflexo. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, muito sem paciência e queria sempre tudo do meu jeito. O Júnior sempre foi o meu oposto, sempre foi calmo, paciente e sempre aceitava, sempre fazia as coisas do jeito que eu pedia. Só que isso uma hora cansou. De repente eu comecei a perceber atitudes dele que não me agradaram. Quando eu fui refletir sobre elas, eu percebi que ele estava simplesmente sendo o meu reflexo. E aí que minha ficha caiu. Eu tenho gerado um reflexo nele que eu não tenho gostado de ver. Então é necessário a mudança. Então vamos se conhecer melhor para poder entender um pouco mais do nosso parceiro? Só que para isso eu vou ter que te fazer 3 perguntas, tá? Anota aí para depois você responder com calma e aí você vai poder refletir melhor sobre isso. A primeira pergunta é: como você tem sido na parte da atenção? Você tem sido atencioso e carinhoso com seu parceiro? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você é paciente? Você tem sido paciente com seu parceiro? Com seu marido, com a sua esposa? E a terceira pergunta é: como é a sua comunicação? Você fala muito? Fala pouco? Fala alto? Fala muito baixo? O seu jeito de se comunicar tem sido mais explosivo ou não? E sabe por que eu te pergunto isso? Porque essas 3 perguntas têm tudo a ver com o efeito reflexo. Porque essas 3 perguntas, elas regem o efeito reflexo. A primeira pergunta, ela está diretamente ligada a comportamento, tá? Porque como você costuma ser dando atenção e carinho, isso tem a ver com comportamento. A segunda pergunta tem tudo a ver com tolerância, né? Se a gente está falando de paciência, então tem a ver com tolerância. E a terceira pergunta tem a ver com comunicação. Só que na nossa opinião, a comunicação, ela é, como que eu posso dizer? Ela que dita as regras do jogo, tá? Ela tem o poder de mudar as outras 2 vertentes. Ela tem o poder de mudar o comportamento e a tolerância. Então tudo começa pela comunicação. Então o tipo de comportamento que você tem é exatamente o que ele devolve para você. Entende isso? A tolerância que ele tem é exatamente do mesmo tamanho da que você passa para ele. Dificilmente isso daí não vai ser uma regra, tá? E a comunicação é a mesma coisa. Só que, como eu já disse, na nossa opinião, ela pode mudar. É ela que dita as regras do jogo. É isso mesmo, porque se a gente começar a entender que as nossas atitudes interferem e são reflexo no nosso parceiro, a gente começa a entender a necessidade de nos entender para só então conseguir entender o outro. Ou seja, a gente tem que primeiro se conhecer, saber como a gente se comporta, a nossa tolerância, o jeito que a gente se comunica, para que a gente possa daí então começar a tentar entender o nosso parceiro, por que que ele age daquele jeito, por que que ele faz aquelas coisas daquela maneira. E tudo isso tem a ver com essas 3 perguntinhas que você tem que responder depois para você ver como tá seu relacionamento. Você vai ver que tem tudo a ver, tá ligado? As 3 perguntas. Como tá o efeito reflexo no seu relacionamento. As Exatamente. perguntas é exatamente para você descobrir isso. Então, quando você fizer isso, você entender que você precisa se conhecer
para entender seu parceiro, aí então você passa para o próximo nível, que é descobrir qual é o perfil comportamental do seu parceiro, que é exatamente o oposto, não tem nada a ver perfil comportamental com efeito reflexo. Por quê? O efeito reflexo, ele é uma coisa que você coloca no seu parceiro, ou seja, exatamente o nome diz, ele é o reflexo daquilo que você faz. Já os perfis comportamentais é uma coisa que já está programada na mente do seu parceiro, que já vem de fábrica praticamente. No gene, né? A gente já nasce com aquele perfil comportamental. É igual um celular. Um celular, ele sempre vem com algum aplicativo que você não pode apagar, que já vem nele. Nós seres humanos somos do mesmo jeito. A gente vem com o perfil comportamental que é do nosso gene. É lá do nosso pai, da nossa mãe, que faz com que a gente tenha aquele perfil. Então isso já nasce na gente. Você já tentou, pegando isso que ela falou, você já tentou apagar um aplicativo que vem na configuração de fábrica do seu aparelho, do seu celular? Se você fizer isso, vai dar bug, não vai funcionar direito. Então você não consegue apagar ou mudar o perfil comportamental do seu parceiro. É como um aplicativo, então não tem como. É pré-programado, o ser humano nasce com esse perfil da mesma forma que o aparelho necessita daquele aplicativo para funcionar. O perfil funciona assim, você precisa entender qual é o seu perfil e o perfil do seu parceiro, e aí você aprende a lidar com esse perfil, porque mudar esse perfil não tem como. Exatamente. Então vamos entrar nos principais, tá? O primeiro perfil comportamental, ele é executor-produtor. A gente já falou um pouquinho mais num vídeo anterior, mas por cima. O segundo perfil, ele é o perfil analítico e preciso. Ou seja, o perfil executor-produtor é aquele que gosta de fazer as coisas, que tem facilidade em executar as coisas. O perfil analítico e preciso é aquele que analisa para executar com precisão, ou seja, não é tão rápido quanto o executor que faz a qualquer custo e não importa a precisão daquilo, né? Isso mesmo. O outro é o planejador, né? Ele é preventivo. O planejador, ele vai planejar para só depois, lá na frente, ele conseguir executar. Ele não faz nada sem ter um plano, né? E o outro é o comunicador, né? Ele é bem interativo, ele fala, ele é totalmente comunicativo, mas para os outros quesitos ele já é um pouco menos efetivo, porque para cada perfil desse você é efetivo 100% em um e tem um segundo que é complementar. No meu caso, eu sou analista e executora. O Júnior já é executor e comunicador, porque a gente tem sempre um predominante e um auxiliar que complementa, tá? E você sabe por que é importante conhecer o efeito reflexo, os perfis comportamentais? Porque quando você conhece o efeito reflexo, você pode mudar o reflexo. Afinal, é você que provoca isso. Você provoca você é o espelho, né? E o perfil comportamental, é importantíssimo você saber o do seu parceiro. Por quê? Porque só assim você vai poder extrair o que ele tem de melhor. Por exemplo, se você pede para o seu marido ou para sua esposa, você dá uma lista de tarefas para ele e fala, olha, faz isso para mim até daqui 1 hora eu preciso disso aqui pronto. Você está lá no trabalho, na empresa ou numa atividade doméstica. Olha, faz isso daqui para mim que eu vou... Daqui 1 hora eu preciso de sair. Mexe com planilha. Bianca mexe com planilha. Se ela pedir para mim, vai lá e faz. Eu sou executor e eu sou comunicador. Eu vou fazer? Vou fazer. Por quê? Porque eu tenho facilidade de executar. Mas eu tenho facilidade de executar a qualquer preço. Talvez eu vá entregar para ela aquilo dentro do prazo, só que não com a mesma qualidade
de um cara analítico, de um cara que é mais crítico, que ele vai querer entregar aquilo de uma maneira melhor, com exatidão, com precisão. Eu vou fazer porque o meu negócio é pôr a mão na massa e ir lá e fazer. E vice-versa. Então eu posso me dar bem em algumas coisas e não entregar com tanta precisão, apesar de eu ter um lado comunicativo que eu posso ir perguntar para alguém e fazer, coisa que o analista não vai fazer, porém ele vai demorar um pouco mais de tempo, mas vai entregar da mesma forma. Então, se você não se preocupar em conhecer o perfil do seu parceiro e o seu, você não consegue extrair o melhor dele. E às vezes o que ele não tem facilidade em executar, não significa que ele não é bom. Significa apenas que ele não está no mesmo time que você, né? Exatamente. Um exemplo simples que talvez faça vocês entenderem melhor. Aqui em casa, se eu peço uma atividade de tarefa doméstica para o Júnior, lava uma louça, limpa um chão, lava um banheiro, eu sei que ele tem uma dificuldade de executar esse tipo de tarefa. Mas se eu peço para ele, olha, faz atividade com a Manuela da escola, entrega a tarefa dela, ajuda ela, porque ele é muito criativo. Então eu sei que para essa tarefa eu posso designar ele. Ou então faz uma janta, ele é muito criativo. Eu sei que ele vai conseguir. Agora, se eu peço para ele limpar um chão, lavar uma louça, o que eu faço, em 10 minutos, ele vai levar 40, uma hora. Então, eu aprendi a entender mais ele e ele aprendeu a entender também o meu perfil. Então, assim, a gente começa a se complementar. Então, essa é a importância de entender os perfis do seu parceiro, tá? Extraia o melhor dele e não coloque, se ele não tem o perfil de fazer, de executar, ou de analista, se ele falha em algum outro, não significa que é uma falha, tá? É apenas o perfil dele e você tem que entender isso. Afinal, você também tem o seu e ele também tem que aprender a tolerar e aceitar. Agora que você já tem essa valiosa informação sobre o que é reflexo de você mesmo e o que são perfis, programações que já vêm de fábrica, que são os perfis comportamentais, agora a gente já pode começar a falar de transformação e como isso funciona, né? Mudar o outro. É isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar que não se pode mudar ninguém, que a gente não consegue mudar ninguém. Mas sim, a gente consegue mudar as pessoas, mas através de algumas opções, né? De algumas possibilidades, que são através de influência, convencimento e resultados. Influência é o quê? Eu não tinha o hábito de ler, eu passo a ter o hábito de ler. As pessoas que estão próximas a mim vê que minha mente começou a evoluir, que eu comecei a mudar a minha forma de agir, pensar. Isso é uma influência. Eu influenciei as pessoas para que elas começassem a querer ler. Ótimo. Dessa maneira a gente consegue mudar as pessoas. A outra forma é através de convencimento, quando você tem uma boa teoria e consegue convencer as pessoas. Olha, isso aqui mudou minha vida. Na verdade, você tem um argumento muito bom para poder convencer uma pessoa. Isso. É bem difícil, né? Conseguir transformar, mudar alguém através de influência e de convencimento. Apesar de que hoje a gente vê muito por aí nas redes sociais as pessoas mudando seu comportamento pela influência. Mas só que a terceira opção tá ligada um pouco à influência, que a gente não falou ainda. Ou falou? Falou? É resultados, né? Resultados. Quando você mostra resultados, aí sim, você consegue mudar as pessoas. Através dos seus resultados, elas começam a querer a mesma mudança que você viveu. Aí se você juntar resultados com um pouquinho de influência, é a receita infalível. Mas a chave, o poder está nos resultados. E sabe por quê? Vou te dar um exemplo bem claro. Isso daí acontece aí onde você está do seu lado e talvez já aconteça até com você. Quando você começa a fazer academia, geralmente você vê alguém, né, malhando, fazendo academia, alimentação legal, saúde em cima, você vê o resultado, a pessoa às vezes está emagrecendo, você vê o resultado daquela pessoa, aí você pega e fala, nossa, eu acho que eu vou começar a fazer academia, eu vou começar a treinar também. Aquela pessoa está emagrecendo, aquela pessoa está saudável, tá, né, todo vapor, você fala, vou começar.
Então, através dos resultados que aquela pessoa obteve, você também muda, passa a fazer como ela para obter os mesmos resultados que ela. Faz sentido? Então, veja bem, se você fizer isso dentro de casa ou lá na sua empresa, mudar o seu comportamento, seu diálogo, paciência e tudo que a gente falou aqui, os seus resultados vão ser satisfatórios, vão ser positivos. E aí as pessoas que estão ao seu redor, e principalmente quem convive 24 horas com você, que é o seu marido ou esposa, vai começar a querer ter o mesmo resultado que você, porque ele viu que o resultado daquilo que você estava fazendo era bom. Exatamente. Então, se você pegar tudo que a gente falou nesse vídeo, perfis, programação, né, aquilo que já vem, pegar o reflexo, o exemplo do reflexo, você vai entender que o que o seu parceiro faz é reflexo do que você faz e que os seus resultados influenciam os resultados dele. Então, para ser bem claro, a transformação começa em você. Porém, você precisa entender todos esses pontinhos, ligar tudo e fazer o seu caminho em rumo ao sucesso. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha lá, segue a gente. Tem o link do e-book na bio do Instagram. Só você baixar lá, o método 10 em 7.